Na aula a seguir, iremos ver como configurar as informações de ray tracing relativas aos materiais. Este tipo de informação é importante para o cadastramento dos materiais, para fazer que, na hora de renderizar dentro do Joto, claramente tudo fique com um ótimo padrão qualitativo nas imagens finais, uma vez que estamos elaborando o rendering. Para fazer isso, é importante conhecer algumas informações que irei especificar agora para cadastrar os materiais, mas também por quando iremos fazer a importação de objetos 3D puxados em bibliotecas já existentes no Internet. Vamos ver agora como funcionam as informações de ray tracing. Como sabemos, em materiais, a gente entra para fazer o cadastro dos materiais novos. Por exemplo, nesse fabricante aqui, todos vocês têm, sem dúvida nenhuma, a primeira parte, onde são presentes já todos os materiais que a YourCAD entrega para vocês. Depois temos uma segunda parte, que é a nossa específica, que cada fabricante cria para inserir os materiais relativos à sua produção. Agora, uma coisa importante. Primeiro, vou fazer um pequeno resumo de como é cadastrar um madeirado e também os outros tipos de materiais. Madeirados. Primeira coisa, é muito importante saber qual é o tamanho da peça de cui foi tirada a imagem. Se, por exemplo, é a gente que tem à disposição uma chapa e é a gente que está batendo a foto desta chapa, é importante saber o tamanho dela. Por quê? Porque em função do tamanho, iremos depois a colocar uma multitude de informações. No cadastro do novo material, primeira coisa, temos que entrar em descrição e escolher tipologia, objeto, material e colocar a descrição do material, como foi feito aqui, simplesmente editando as informações. Uma vez colocada a descrição do material, a segunda etapa é ir na secção do cor RGB. Este tipo de informação me permite no Joto de visualizar o projeto em cores e não com visualização texturizada. Portanto, eu entro aqui e vou escolher a tonalidade de cor que mais se aproxima ao material que estou cadastrando. É possível escolher um desses cores e também modificar deslocando o cursor dentro da imagem e, portanto, selecionar a tonalidade mais próxima de cor. Feito isso, a informação importante que temos que começar a analisar são informações que são presentes nesta área. Tá? A primeira informação é relativa à dimensão. Se, repito, é a gente que está tirando a foto de uma chapa, se estamos tirando uma foto de uma chapa acima de 1 metro, a regra a ser utilizada é a seguinte: por cada milímetro é igual a 1 pixel. Portanto, aqui, se temos, por exemplo, uma chapa de 2 metros por 1 metro 340 que estamos tirando a foto dela, aqui iremos, portanto, a colocar por 1 milímetro 1 pixel de resolução. Por exemplo, 2750 1840, tá? Claramente, agora vou colocar as dimensões original, porque não é o caso deste material que já foi cadastrado. Uma vez que estamos na situação que o nosso material é superior a 1 metro, é simplesmente colocar a medida dele e nesta secção não precisamos fazer nenhum tipo de operação. Tá? Última coisa a ser considerada é a secção aqui embaixo, que é relativa à aula que iremos ver hoje, ou seja, as informações de ray tracing. Se vamos apertar aqui, tem uma multitude de informações nestas 3 categorias que iremos tentar de esclarecer um pouco mais para que seja mais fácil entender para vocês o significado do que está sendo incluído nesses 3 índices aqui. Tá? Vamos começar. Primeira coisa, para o operador que está no escritório, ou seja, o cara que está desenvolvendo a biblioteca, já tem uma ajuda importante, porque se temos que cadastrar um madeirado, se vamos entrar na categoria da biblioteca criada pela Joto, vamos entrar nos madeirados, iremos ver que eles
já tem aqui uma informação aplicada. Portanto, podemos pegar exatamente a mesma referência e utilizar exatamente o mesmo tipo de configuração. Portanto, no meu caso, seria laminado opaco 6D e assim por diante. Non a caso, os materiais também foram cadastrados exatamente com a mesma tipologia de informação diretriz. Tá? Iremos ver nos detalhes o que estão significando depois estas informações. Portanto, em função do material que tem que ser cadastrado, temos a possibilidade de desfrutar quanto já é presente na biblioteca do Joto para ver qual é a configuração que a IORCAD colocou para exatamente colocar o mesmo tipo de configuração. Tá? Claramente, existem várias, mas vidro, como podem ver, está exatamente sendo cadastrado como foi cadastrado na IORCAD. Agora, a segunda opção, a gente falou que se por acaso a imagem, a chapa ou o material de cui estamos batendo a foto tem um tamanho menor a 1 metro, a informação a ser colocada relativa ao campo das dimensões é com uma regra diferente. Portanto, não é mais por cada milímetro 1 pixel, mas se é inferior a 1 metro, por cada milímetro temos que colocar 2 pixels. Tá? Portanto, se temos uma peça que batemos uma foto dela que é, por exemplo, 500 por 500, aqui iremos inserir a informação 1000 e 1000. Agora recoloco como estava. Agora, uma vez que a peça tem uma medida inferior a 1 metro, agora temos outras duas opções. Primeiro, se queremos que a texto seja esticada em função do tamanho da peça em cima de toda a superfície. Portanto, se queremos e não queremos, portanto, criar uma texto repetível, temos que marcar esta voz. Deste jeito, o programa irá fazer o que? Em função do tamanho da peça, ele irá a esticar a textura à disposição até encher todo o tamanho. Tá? No outro caso, se não vamos colocar a informação esticada, ele irá repetir esta textura em função da dimensão associada N vezes até preencher o tamanho total do elemento que está dentro do programa. Mesma coisa aqui embaixo, sempre as informações de retracing, em função do que estamos cadastrando, podemos desfrutar como referência a biblioteca do Joto para colocar exatamente a mesma configuração de retracing. Agora vamos entender um pouco melhor o que são estas categorias. Primeiro, o que está indicando essas informações. Agora, primeiramente, tudo aquilo que está sendo cadastrado dentro da categoria Glass, portanto, a primeira categoria, todos esses tipos de informações aqui são informações relativas a elementos que têm que refletir. Neste caso, Glass, como diz a voz, são elementos em vidros, tá? Agora, tem um documento onde consigo mostrar um pouco os vários efeitos em função das várias seleções que podem ser feitas, porque em função de uma descrição depois, temos agora algumas siglas que estão indicando valores diferentes, que iremos agora ver no detalhe, porque alguns destes valores são relativos ao valor de reflexão, ao valor de refração da luz, são este tipo de informações, tá? Então, vamos agora ver uma coisa. Portanto, temos à disposição 3 categorias. Repito, Glass, Glossy e Skinny Diffuse. A categoria Glass é uma categoria que está incluindo todas as informações relativas a elementos em vidro. Portanto, se temos que cadastrar um vidro, temos que entrar neste tipo de categoria. E iremos ver agora as várias diferenças. Se temos um material que tem que refletir a luz de uma forma não uniforme, por exemplo, madeirados, laminados,
temos que entrar na segunda categoria, na categoria gloss. E também aqui iremos entender um pouco mais os detalhes. Se temos, pelo contrário, um material que tem que refletir a luz em maneira uniforme, temos que entrar na categoria skin diffuse, onde se temos que cadastrar laqueados, peles, portanto temos que entrar neste tipo de categoria. Tá? Agora, como a gente viu, temos várias siglas que estão acompanhando um material. Tá? Vamos ver um segundo as macros que identificam um pouco o significado desses valores. Aqui, quando encontramos na descrição, por exemplo, o nome mais a letra R está dizendo quanto este material é refletente. Tá? Depois, na segunda opção, às vezes temos alguns elementos que tem também a letra D entre as configurações do material. Tá? Aqui, neste caso, se temos duas superfícies que são iluminadas com a mesma intensidade de luz, quanto mais o material tem o valor D alto de luz difusa, quanto mais ele irá resultar claro na renderização. Os elementos que têm a especificação E está indicando que estes elementos irão mostrar uma bola de luz exatamente redonda no material. Os elementos que são representados destas duas letras, a letra U e a letra B, está indicando que a luz que irá aparecer no material não é mais uma bola redonda, mas é uma bola elíptica, tá? Portanto, não é exatamente redonda, mas um pouco elíptica. E os materiais onde temos estes tipos de setagem, tá? Como por exemplo este material aqui, está indicando que são elementos com tecidos, tá? Onde, portanto, esta tipologia de materiais não precisa ter uma reflexão alta, porque não tem que refletir em nada. Portanto, tudo aquilo que tem a sigla ON são utilizados para tecidos. Vamos começar a ver os vários efeitos. Aqui na categoria Glass temos vários, diamante, plástica. Aqui, em função das várias configurações, podemos ver o efeito da plástica, que pode ser transparente ou completamente opaca, que não permite, portanto, de ver atrás, ou o efeito do diamante, tá? Que é uma sorte de espelho, porque como podemos ver aqui na imagem, está refletindo muito. Tá? Depois vamos ter os vidros com as configurações de OR, como podemos ver. Esses três efeitos diferentes, 107, 132 e 152, são exatamente configurações diferentes para deixar o vidro trabalhar de forma diferente. O primeiro exemplo é com vidro com uma impostação de 107 e podemos ver o resultado 132 e dá para ver o segundo resultado até o terceiro, até utilizar o vidro sem IOR, que seria exatamente este tipo de vidro aqui. Como podemos ver, estes três efeitos parecem que dão um efeito de transparência levemente diferentes, tá? São pequenos detalhes, mas que, às vezes, na parte do rendering detalhado, podem fazer a diferença. Depois, vamos ver também qual é um possível efeito dessas impostações. Esses aqui são exemplos de vidros transparentes, tá? Onde claramente podemos ver os vários efeitos. Agora vamos ver os vidros satinados. Os vidros satinados têm várias configurações, R10, R19,
R25. Como eu comentei no começo, a sigla R está indicando a reflexão do material. Aqui podemos ver que quanto mais o valor é baixo, claramente quanto mais permite de ver em transparência, tá? Podemos ver, portanto, os vários efeitos de configurações diferentes para poder entender um pouco mais o significado desta configuração. Aqui vamos ver agora como mostrar esta parte. As configurações que acabamos de ver, repito, são todas aquelas relativas à categoria Glass. Portanto, estes efeitos são típicos das configurações apartenentes a esta categoria. Agora, aqui temos a opção de também fazer outras configurações de vidros, mas relativa à categoria Skin Diffuse, porque aqui temos o efeito specchio, que seria o espelho, e também daqui para baixo temos outras configurações que estão indicando vidros que não são transparentes totalmente, tá? Agora iremos ver também aqui os vários efeitos. Como podemos ver, aqui temos valores, um vidro transparente 0,5, vidro para luz, vidro semi-transparente e também depois temos os vidros com este tipo de marcação, TO. Vamos ver agora no documento o que estão indicando. Então, para começar, temos o efeito de espelho, tá? Esse aqui é o tipo de efeito que claramente iremos ter. Está simulando exatamente um vidro espelhado. Vidro para luz, sinceramente eu peço desculpa, mas preciso entender um pouco mais com os meus colegas exatamente o que querendo dizer com este tipo de impostação, porque não consigo entender desta imagem muitos os efeitos que está tendo. Caso contrário, para todos os vidros, como estão sendo evidenciados aqui, que são marcados com essas ligas. Como podemos ver, quanto mais é alto o valor T0, quanto mais o vidro resulta ser transparente. Portanto, a um valor baixo, iremos ter uma transparência menor, e ao aumentar do valor, iremos ver uma transparência que está aumentando parcialmente. Aqui está mostrando alguns efeitos a mais. Esses são, por exemplo, efeitos de vidros satinados com os valores diferentes do valor R. Podemos ver que quanto mais aumenta, quanto mais o efeito do vidro satinado aumenta. Esses são os vidros transparentes. A primeira é um vidro sem IOR. Depois temos a segunda imagem, que é um vidro com a impostação de IOR 152. Um vidro satinado com a transparência de 30. Vidro satinado com a transparência de 10. Temos um vidro que seria com diamante, que seria o espelho. E temos aqui este efeito vidro para luz transparente e o vidro sem IOR, que seria um vidro totalmente transparente. Repito aqui, os vidros satinados com valores diferentes, mesma coisa, com tonalidade de cor diferente. Aqui é um exemplo de vidro sem IOR. Repito, vidros sem IOR são vidros totalmente transparentes, onde claramente se o objeto atrás tem uma cor, aqui mostra o efeito da transparência do vidro. Agora, uma coisa muito importante relativa à elaboração dos rendering
são uma multitude de configurações. Na aula relativa ao rendering, claramente, na criação de projeto, está bem especificado como criar uma ambientação e como colocar luzes, câmeras. Determinada, portanto, a imagem, depois temos a possibilidade de entrar em renderizar vista e renderizar o projeto. Uma vez que entramos na parte da renderização, aqui temos uma multitude de configurações que podem ser feitas, tá? Apesar da primeira parte, onde estamos definindo o tamanho da imagem, porque podemos elaborar imagens diferentes, uma boa dica é sempre fazer uma primeira renderização com uma dimensão reduzida para ver se as luzes já dão um efeito bom, e para depois, no caso, renderizar a imagem com uma dimensão superior. Isso porque uma dimensão menor claramente irá reduzir o tempo de processamento da imagem, tá? E o cálculo do rendering, portanto, irá ser menor. Agora, claramente aqui na parte de renderização temos duas opções: a renderização rápida de baixa qualidade e a renderização fotorrealística. Aquilo que agora irò especificar um pouco é esta secção aqui, onde estamos definindo qual é a tipologia de luz que queremos utilizar e a qualidade, o que está indicando essas configurações aqui. Então, temos primeiramente uma coisa importante, em função se a gente quer impostar o projeto lançando a renderização com luz direta ou iluminação global, ou seja, se queremos renderizar com luz direta ou com iluminação global, portanto, ou as primeiras três ou as últimas 4 configurações. Aqui o resultado do rendering muda no seguinte sentido: tudo aquilo que está sendo utilizado e renderizado com a luz direta está dizendo o seguinte: é um tipo de como eu posso dizer, a qualidade da reflexão impostando uma luz direta baixa é diferente, ou seja, o programa, se escolhemos uma luz direta, irá considerar um quantitativo de reflexão diferente rispetto àquela da iluminação global. Claramente estamos falando de um efeito qualitativo mais baixo, não só relativamente à reflexão dos materiais, mas também relativa à qualidade das sombras criadas. Portanto, na primeira opção, como podemos ver, se vamos escolher este tipo de iluminação à luz direta baixa, iremos ter o que? Iremos ter um número de reflexão, portanto, quantas vezes a luz irá bater na paredes e ser projetada novamente dentro do ambiente, iremos ter um valor muito baixo de 2 e também um padrão qualitativo de sombras equivalente a 16. Claramente, já escolhendo a segunda opção, este tipo de efeito irá melhorar um pouco, porque irá aumentar a reflexão dos materiais, portanto, iremos ter um valor mais alto, e também as sombras irão ser mostradas com um detalhe diferente. Claramente, a última das 3 impostações relativa à luz direta baixa melhora já os outros 2 efeitos, mas sempre estamos falando com configurações de reflexão e de sombras ainda mais baixa respeito à iluminação global. Aquela direta alta está dando um número de reflexão pari a 8 e um padrão qualitativo de sombra pari a 30. Aqui são colocadas a comparação os efeitos da luz direta baixa e também da luz direta alta, para mostrar os dois, as diferenças de efeitos. E também
vai ser mostrada a diferença entre a luz direta baixa relativa às sombras. Come podemos ver, na luz direta alta, as sombras risultam como efeito já mais realístico rispetto à direta baixa, que como podemos ver é muito mais punchinado, muito mais suja a imagem, tá? A iluminação global. Quando estamos escolhendo a iluminação global, podemos escolher 4 modalidades diferentes: a baixa, a média, a alta e a ultra alta. Vamos ver. Aqui temos a global baixa, média, alta e a ultra. Tá? Vamos agora ver as diferenças. Aqui vamos ter claramente propriedade de renderização mais alta e claramente o tempo de renderização de processamento da imagem irão a modificar, tá? Irão ser maiores. Agora, como podemos ver, a iluminação global baixa está dando uma percepção de luz, ou seja, partículas luminosas, estamos dizendo quanto a luz risulta realística, tá? Quanto mais claramente é o valore alto, quanto mais o effetto da luz risulta realistico. E per quanto affetta a parte di rimbalzo da luz e di campionamento da luz, stiamo dizendo quanto aumenta claramente o padrão qualitativo, não só dos efeitos relativos ao rimbalzo, mas também à qualidade da luz mesmo. Repito, quanto mais vamos escolher o valore alto, quanto mais claramente aumentano o rimbalzo da luz nas superfícies e quanto mais aumenta o effetto qualitativo delas, tá? Agora, em função de tipologia de elaboração escolhida, que seja ou direta ou iluminação global, temos depois ainda mais a possibilidade de definir a qualidade, que como podemos ver pode ser baixa, média, detalhada ou ultra. Agora, aqui está dizendo o seguinte, que em função do padrão qualitativo escolhido, que seja baixa, média, detalhado ou ultra, claramente quanto mais vamos a escolher o valor detalhado ou ultra, vamos a tirar os efeitos de anti-aliasing das imagens e também aqui está dizendo rumor, que seria barulho, no sentido que às vezes as imagens resultam com efeitos de sombras pouco bem detalhadas. Agora vamos ver se consigo mostrar alguma imagem para deixar entender. Essas tipologias de efeitos. Mas, fundamentalmente, as sugestões que eu posso dar em função de uma renderização rápida, podemos escolher as primeiras 3 opções para ver como está saindo mais ou menos os materiais, para depois começar a processar a imagem, começando a desfrutar uma iluminação global que claramente irá modificar o tempo de processamento de cálculo, que irá ser maior, e eu iria começar a optar para uma imagem a clientes entre alta e ultra alta. Para fazer teste, podemos começar com baixa ou média, tá? Porque, repito, as últimas 4 vão demorar muito mais o tempo de elaboração. E para depois, a nível de qualidade, sendo que aumenta, vai a diminuir os efeitos ruins, para ter uma boa imagem, eu já começaria a escolher um detalhado ou ultra para as imagens que tem.
As configurações dos materiais, portanto, todos os valores que mostrei antes, te ajudam a entender um pouco mais as informações de quando a gente tem que importar um objeto 3D dentro do programa e saber os efeitos diferentes. Perché se por esempio queremos importar um objeto externo que não está presente na biblioteca do Giotto e portanto é procurado pelo internet, temos a opção de entrar nesta secção, inserir objetos importados e ir a procurar o file que baixamos pelo internet. Por exemplo, neste caso aqui, eu tenho aqui alguns objetos. Vou, por exemplo, pegar este tipo de geladeira. Quando importamos um objeto, é possível fazer configurações. Primeiramente, o programa está mostrando em vermelho as várias superfícies relativas ao objeto que estamos importando. E aqui é possível fazer algumas configurações relativas exatamente aos materiais. Por exemplo, vamos na superfície maior, porque o conceito depois pode ser repetido. A primeira coisa que podemos fazer é definir se na visualização em cores qual é o cor que queremos dar ao objeto. Porque eu apertando aqui aparece a paleta dos cores e eu, portanto, posso escolher uma tonalidade que quero que seja visível quando estamos visualizando o projeto nesta visualização, que agora vou mostrar um segundo. O programa permite, como sabemos, de visualizar o projeto de 3 formas. E aquilo que estava explicando agora é que quando eu vou escolher a visualização com cores, ele irá mostrar o cor que estamos querendo impostar nesta luz, tá? Por exemplo. Portanto, aquilo que iremos definir nesta secção aqui é exatamente o cor que irá ser visualizado quando iremos escolher este tipo de visualização. Depois, aqui temos a possibilidade de escolher o acabamento. Quando vamos apertar em acabamento, portanto, como podemos ver, vai se abrir exatamente a janela onde são presentes as configurações que acabamos de ver antes. Portanto, temos que saber se a superfície, o conjunto que estamos configurando, se é um vidro, se é um elemento que não tem que ser refletente, portanto vamos entrar na categoria glossy, ou se tem que ser refletente, vamos entrar na categoria skin diffuse. Em função do vídeo e das informações que passei antes, depois em função do efeito desejado, iremos selecionar já uma das configurações presentes, tá? Aqui, portanto, são especificadas as várias informações dos vários materiais e deveria resultar um pouco mais simples agora entender, portanto, estes vozes para fazer uma configuração um pouco mais certinha. Na hora que precisar, claramente pode entrar em contato comigo, queremos fazer também a coisa juntas, se fica complicado, mas a coisa que eu vou sugerir é para vocês fazer teste para ver os vários efeitos e começar a dominar um pouco este tipo de ferramenta. Claramente todas as superfícies têm que ser configuradas, tá? Uma vez repito, configurado cor RGB, configurada a propriedade de efeitos de ray tracing per il calcolo do rendering relativa às superfícies, é possível também colocar uma textura de pigmentação, ou seja, quando às vezes a gente baixa uma imagem do internet, estas imagens, estes objetos 3D estão sendo sempre baixado não só o objeto, mas também quem produziu esta imagem já disponibilizou uma textura relativa ao material, ao efeito que o material tem que dar. Repito,
vocês podem também não considerar ou você mesmo utilizar, por exemplo, aqui um efeito de metal. Você pode baixar, essas são as imagens que já chegam dos objetos que estamos baixando de internet, para ver se querem mudar este tipo de tipologia de efeito nas superfícies ou menos. Aqui, repito, vou sugerir de fazer testes para começar a entender mais esses detalhes, para depois conversar sobre eles, tá? Aqui, sempre quando estamos importando um objeto 3D, a coisa importante é colocar as dimensões ou do eixo x, y, z em função da informação que estamos marcando. Ele automaticamente adapta as dimensões do objeto. E uma coisa que vou sugerir: uma vez que estamos importando um objeto, é possível associar um nome, tá? Mas uma coisa importante a saber é a seguinte: se eu agora vou confirmar, irò a inserir o objeto sim com todas as configurações que acabamos de fazer, mas o problema é o seguinte, viu como já mudou o cor? O problema é o seguinte, que a geladeira, infelizmente, a próxima vez que iremos inserir dentro do projeto, irá perder todas as configurações feitas. Portanto, se eu não quero fazer as configurações, necessariamente preciso confirmar uma primeira vez. Por exemplo, vamos salvar ele como teste 1. E a nossa geladeira está sendo inserida no projeto. Agora, uma coisa que tenho que fazer é a seguinte: se eu quero desfrutar esta geladeira em outros projetos, em projetos diferentes desse daqui, preciso selecionar ela e ir no comando propriedade, porque neste caso aqui irò criar uma cópia. Uma vez que criar uma cópia, por exemplo, teste 2, posso fazer, por exemplo, uma alteração. Aqui não quero mais ir com esta cor, vamos colocar este material, por exemplo. Quando irò acessar novamente a minha biblioteca de materiais, irò ter teste 1 e teste 2. Se vou confirmar em teste 1, ela já pegou as alterações que foram feitas. Inserindo a geladeira teste 2, eu irò ter exatamente o mesmo efeito, só que fazendo uma cópia do original, ele ficou com as cores original. Isso é importante porque vi permite de baixar um único objeto e de salvar eles com cores diferentes, porque às vezes podemos ter a necessidade de colocar a mesma geladeira, mas com cores diferentes. Portanto, é possível, por meio da seleção do elemento e comando propriedade, criar uma cópia e salvar ela com cores diferentes, para poder chamar novamente no projeto o objeto com tonalidade diferente. Agora eu coloquei teste 1, teste 2, poderia colocar geladeira amarela e geladeira preta. Isso é importante, assim conseguimos fazer as alterações e já ter gravado na nossa biblioteca os itens com as cores que são mais acostumados a ver nos projetos.